Olá pessoal, esse é o nosso sexto Boca de Urna. Estou aqui para, antes de mais nada, agradecer a todos vocês. Agradecer pela audiência, agradecer pelo acolhimento, agradecer pelo carinho de todos nesses programas que nós aqui trouxemos, um pouco mostrando o nosso direito eleitoral. Nos programas anteriores nós pudemos falar sobre alguns pontos bem importantes e interessantes do direito eleitoral. Nós falamos acerca da justiça eleitoral, nós falamos acerca da inelegibilidade juntamente com a lei da ficha limpa, falamos do registro de candidaturas e, portanto, processo eleitoral, as pesquisas eleitorais, a propaganda eleitoral. No programa de hoje, nós vamos falar do ápice desse processo eleitoral, que são as eleições. Então, está com dúvida em eleições? Vem comigo. Bem, pessoal, então é o nosso sexto Boca de Urna, em que nós falaremos especificamente sobre as eleições. Vocês já devem ter ouvido falar que as eleições brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo. A tecnologia utilizada aqui é quase sem igual em outros países. Muitos até tentam copiar a nossa tecnologia de urna eletrônica. Na realidade, hoje, a eleição e a apuração brasileiras, das eleições brasileiras, acabam sendo eletrônicas. Lógico que eu ainda posso ter alguma eleição através de cédula quando há falha na urna eletrônica. E mesmo assim, essa falha é trazida nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, apontando-se que, havendo erro em determinada urna eletrônica, outra substituta é colocada no lugar. Se essa substituta também der erro, tenta-se novamente com a primeira. Se não funcionar igualmente, aí se faz a votação por cédula. Mas se verifica, obviamente, que essa votação por cédula hoje é hiper excepcional. E não é só isso, a tecnologia indicada ou realizada, criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, acaba levando essa urna eletrônica até os pontos mais distantes. Em alguns pontos, a urna eletrônica chega a ser transportada por helicóptero ou por barco para chegar a localidades mais longínquas e garantir que essas pessoas também tenham acesso à votação. A apuração também é digna de nota, porque a apuração, por ser eletrônica hoje, ela acaba sendo realizada em questão de poucas horas e cada vez mais esse tempo de apuração tem sido reduzido. Tem se enviado dados através de satélites desses locais mais distantes para que a apuração deles também seja rápida, de forma que o que antigamente durava 10 dias, como informa ainda hoje o Código Eleitoral, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, e isso falando das zonas eleitorais para se saber o resultado daquela localidade. Hoje, o resultado de todo o território brasileiro é descoberto entre 2 e 3 horas. É um avanço fantástico. Mas, lógico que esse avanço também trouxe algumas consequências. Hoje, a legislação vai proibir que, exatamente pelo voto ser secreto, se adentre na urna, na cabina de votação, com celulares, câmeras fotográficas ou com filmadoras, exatamente para se impedir a coação que em alguns eleitores ou sobre alguns eleitores é realizada. Outro ponto que deve ser chamado a atenção é em relação à própria atuação do eleitor no dia da eleição. Não é permitida propaganda eleitoral no dia da eleição, mas o eleitor ele poderá se manifestar desde que o faça de forma individual e silenciosa. Nesse ponto, o eleitor ele pode estar com bonés, camisas, broches, bandeiras de partidos e candidatos, desde que o faça isolada e silenciosamente. Ele pode, inclusive, adentrar as sessões de votação com essa vestimenta sem qualquer tipo de problema. Agora, essa manifestação não pode se tornar coletiva, pois se ela se torna coletiva, nós deixamos de ter uma manifestação apenas política e passamos a ter propaganda eleitoral, o que é proibido, até mesmo porque a boca de urna é proibida. Dito isso, não se admite aglomeração de pessoas portando vestimentas que, mesmo que não tenham indicação de certo candidato ou partido, a ele façam lembrança.
como vestimentas que uma aglomeração de pessoas se utilize, de uma mesma cor, que lembre algum tipo de partido ou candidato. Pois bem, e há outro ponto relevantíssimo aqui para ser tratado. Eu sei que todos nós recebemos, às vésperas das eleições, e-mails falando que devemos votar nulo, porque se mais da metade dos eleitores votarem nulo, o restante da eleição será anulada e aqueles que concorreram a essa eleição não poderão concorrer novamente nessa nova eleição. Meus amigos, não é nada disso. Nós precisamos diferenciar a nulidade por manifestação apolítica da nulidade prevista em lei. A nulidade por manifestação apolítica é aquela na qual o eleitor quer anular o seu voto, ele tem a consciência que vai anular seu voto, e na urna eletrônica ele digita 00 e confirma. Quando ele digita 00 e confirma, nós acabamos anulando o voto. É uma anulação apolítica. É uma anulação apolítica, quer dizer, é uma manifestação do eleitor, e ele tem o direito de se manifestar assim, porque o conteúdo do voto é livre. Só que essa manifestação apolítica não anula a eleição. Os julgados e resoluções nos mostram que quando mais da metade dos eleitores querem anular seu voto e o anulam por manifestação apolítica, isso não anula a eleição. Mas o que é que pode anular a eleição? Quando se vota em determinado candidato inelegível, em candidato cujo registro de candidatura não foi deferido ao final, quando se vota mediante coação e quando esses votos previstos em lei como nulos alcançarem mais da metade da eleição, excluindo-se os votos em branco e os votos nulos por manifestação apolítica. E aí, quando a nulidade está prevista em lei e mais da metade dos eleitores assim votam, aí se tem anulação da eleição. Mas o querer anular o voto, isso não anula a eleição. Então, gente, tantas pessoas acabaram se arriscando, lutando para que se pudesse votar. Não vamos jogar fora, né, essa manifestação democrática, né, da população de escolher nossos representantes. Quem quiser votar nulo, quem quiser se manifestar politicamente, tem um direito constitucionalmente protegido. Mas pensa bem, se acha que está todo mundo ruim, vota no menos ruim, mas não fiquem pensando que votar nulo, né, manifestar-se apoliticamente pelo nulo, vai anular a eleição e aqueles que concorreram não poderão novamente se candidatar, porque na realidade não é isso que acontece. Já que hoje esse é o posicionamento do voto nulo por manifestação apolítica, quase nenhuma diferença nós temos para o voto em branco. Então, tanto faz votar em branco quanto anular conscientemente o voto, o efeito acabará sendo exatamente o mesmo. Outra mudança que se acabou aqui trazendo é que, como se fala em urna eletrônica, se vota em candidato ou nas eleições proporcionais se pode votar em um partido, o voto apenas feito em números. Então nós temos a legenda do partido, que é formada por 2 algarismos. Essa legenda do partido vai servir para dar voto ao partido na eleição proporcional e para votar em candidato na eleição majoritária. Para deputado federal, a esses 2 algarismos que representam a legenda do partido, outros 2 algarismos à direita são acrescentados. Para deputado estadual, além dos 2 algarismos que são a legenda do partido, outros 3 algarismos à direita também são acrescentados. Por isso, é muito importante que o eleitor leve a sua cola no dia da eleição. E é sobre isso que nos fala a notícia. A notícia de hoje é um pedido para o Tribunal Regional Eleitoral para que os eleitores levem a cola, copiem o número dos candidatos ou partidos que pretendam votar, o que dá segurança ao eleitor, que ele realmente vai votar em quem quer, e traz uma maior agilidade à própria sessão eleitoral. Então, com isso, completamos o nosso mural do Boca de Urna. Vou fazer aqui quase com a promessa de campanha.
se houver o segundo turno das eleições, nós voltaremos aqui para falar especificamente desse segundo turno e vai ser o maior prazer estar aqui novamente com todos vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Quem gostou, compartilha. Um grande beijo no coração de todos.